vocês poderem assistir, rever, repensar, e espero que ajude, tá? Já pega um papel aí, uma caneta, para que, à medida que eu vou falando, você vai escutando aí e já pensando, já desenhando, entendeu? Então, muito bem. Eu queria começar com este slide. Esse slide é um método que a Illuminata apresentou. Eu apresentei aqui nesse grupo, né? Esse grupo VIP aqui, eu apresentei acho que algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, três, que é o método que nós usamos para fazer, desenhar a estratégia de uma empresa, né? E essa parte de hoje de mapa estratégico, ele tem um pouco deste olhar. Mas principalmente, o que é que eu vou mostrar hoje? Os objetivos de longo prazo, que se desdobram para objetivos de curto prazo e chegam aqui em indicadores e métricas, tá? Então, eu fazer desse mapa estratégico daqui, considerando exatamente estes 3 pontos. Então, vocês vão ver que é o desdobramento desses 3 pontos. Lembra, se você ainda não viu essa sessão que eu gravei aqui sobre esse método, depois você procura aí no YouTube, procura na minha rede. Me manda uma mensagem, me chama aqui no particular que a gente volta a falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu vou preferir, pessoal, abrir aqui no Word que eu criei uma simulação, fica mais fácil a gente entender, tá? Então vamos lá. Criei aqui com para vocês poderem entender. Então, é um exemplo de mapa estratégico para empresas B2B, né? Foi o que eu decidi, tá? Umas coisas eu vou lendo, a gente vai lendo junto, enfim. Criei o nome de uma empresa, essa empresa a princípio não existe, tá? Criamos aqui. É uma empresa aí do setor, né, de tecnologia e serviços para B2B, então, alguma coisa voltada para software, gestão de consultoria, tá? Qual que é o cenário atual? Elas são líderes de mercado, têm um nicho, né? Mas com crescimento estagnado nos últimos 2 anos. Então, o CEO centraliza muitas decisões, a equipe sênior precisa de mais autonomia e clareza estratégica. Cara, é exatamente o que acontece com muitos de vocês que é empresário, né? A empresa já cresceu, já tem um produto definido, já tem um canal definido, já tem uma estratégia montada, as coisas estão rodando, vocês estão faturando seus milhões, já tem umas 50 ou até mais pessoas na empresa. A empresa está rodando, só que chega uma hora, cara, que não consegue subir o próximo nível. Existe um esforço muito grande, uma presença muito forte do CEO, dos donos da empresa, de você que é empresário. Se você não tá, parece que a empresa não vai. Então, tem uma estratégia aqui, ó. Imagine que essa empresa está passando, você está passando por esse cenário aqui. Como é que você faz para a sua equipe ter mais autonomia? Como é que você faz para as coisas serem mais ágeis, né? Como é que você faz para trazer essa direção para a empresa? Muitas vezes conflitos da organização é porque não tem essa clareza da direção, ou porque papéis e responsabilidades não estão definidos, entende? Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês hoje. Então, esse é o cenário. Então, vamos lá. Primeiro traço objetivo. Então, ó, objetivos de longo prazo. Lembra que eu falei? Ok, objetivos de longo prazo. Então, eu defino meu objetivo de longo prazo. No caso dessa empresa, eu criei um aqui. Não se apegue tanto ao exemplo que eu vou dar, mas à estrutura, o passo a passo, esse desdobramento, né? Esse mindset, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei a Apex, né? Líder desse nicho, um player dominante de soluções de gestão empresarial, né? Expandindo para novos mercados e segmentos e operando com uma cultura de alta performance e autonomia das equipes. Então, ó, a visão, ó. O longo prazo é a visão de uma empresa, né? Tem o propósito, missão, visão. Visão é nada mais é do que eu olhar para o longo prazo. Então, ela quer ser líder desse nicho, né? Além disso, ó, de parte de forma inovadora, tal. Além disso, ó, ela quer expandir por meio de novos mercados e segmentos. Então, poderia ser outros objetivos, outras formas, por meio de aquisição. Não importa. Quer expandir aqui olhando novos mercados e segmentos, quer operar com uma cultura de alta performance e autonomia das equipes, percebe? Então, objetivos daqui a 3, 5 anos, além de eles serem líderes e terem crescido para novos, expandida para novos mercados e segmentos que eles não atuam hoje, por exemplo, podem começar a atuar com B2C, pode começar a atuar numa segmentação diferente que não estava atuando antes, ou até com um novo produto, não importa. Além disso, é, eles definiram como objetivo de longo prazo que tenha uma equipe de liderança autônoma e de alta performance que conduza as coisas, ou seja, o sócio não precisa estar ali presente, né, o tempo inteiro. Então, o que que a gente faz? Ó, esse é o objetivo de longo prazo. Agora que eu defini aonde eu quero chegar, a gente vai dividir isso para o objetivo de curto prazo, que é trazer o quê? Para 12 meses. Então, ó,
quais são quatro objetivos para este ano, ou seja, para chegar aqui no de longo prazo, de 3 a 5 anos, todo ano eu entrego uma fatia dessa estratégia. Neste primeiro ano, qual que é a fatia? Está aqui. Então, ó, se eu quero lá aumentar para uma parte mais novo segmento, se eu quero ter mais autonomia, então criei aqui quatro objetivos para este ano, né? Vamos pensar que se às vezes você está fazendo isso no início do ano, ou você já está fazendo para o ano que vem, né? No período de ano. Então, ó, acelerar o crescimento da receita. Eu coloquei aqui, ó, aumentar o faturamento em 15%, principalmente por novas ofertas e expansão de mercado, porque Visa está linkada exatamente com o objetivo que a gente tinha colocado aqui, né? A expansão de mercados e novos segmentos. Então, eu quero expandir essas receitas, né? O faturamento. Ó, otimizar a eficiência operacional, né? Otimizar a eficiência operacional, então reduzir os custos em 5%. Já estou trazendo para este ano dados, diretrizes bem claras, metas, né? Ó, melhorar a margem de lucro em 3%. Um outro ponto que eu defini, fortalecer a cultura de inovação e autonomia. Olha que legal. Como é que a gente fortalece e desenvolve a nossa equipe de líderes para que eles tenham mais autonomia? Aí eu estou sugerindo aqui por meio de OKRs. Claro que isso vai envolver treinamento, uma série de coisas, mas por meio de OKRs que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ó. E aumentar, delegar 20% das decisões estratégicas. Eu perguntei isso num post que eu fiz essa semana. Se você está tomando decisões, putz, é difícil, expliquei lá o porquê, mas no final perguntei, mas por que que você está tomando decisões, não sua equipe? Então quer dizer que sua equipe ainda não está pronta. Se ela não está pronta, ela depende de você, percebe? E o último, engajamento e desenvolvimento do capital humano. Então vai envolver, ó, reduzir a rotatividade, o turnover, né? De talentos em 10%, aumentar o índice de satisfação, o NPS da empresa em 15%. Então acredita-se que se até o final do ano, né? Pensa que hoje é janeiro e até o final de dezembro daquele ano. É aumentar o engajamento das pessoas, reduzir a rotatividade, vai reduzir automaticamente o turnover deles, né? Trazer uma autonomia mais para a liderança para que eles possam tomar mais decisões baseadas aí no modelo de delegar e baseadas nos OKRs. E aí, reduzir os custos e aumentar meu faturamento, eu entreguei a fatia deste ano para se alcançar nesse objetivo, entendeu? Então, eu desdobrei o objetivo de longo prazo para curto prazo, para um ano. Agora, eu já trouxe aqui até algumas diretrizes, algumas métricas, percebe? Eu fui trazendo já aqui algumas métricas, reduzir em tantos por cento, reduzir em tantos por cento. Claro que para eu chegar nesses números, às vezes já tem um estudo interno, às vezes já estou pensando em coisas, não é um número aleatório, né? Mas enfim. Agora eu vou desdobrar isso. Eu vou pegar isso daqui, objetivo de curto prazo, vou detalhar mais essa parte e começar a criar meu mapa estratégico. Então, qual que é o próximo passo? Tem objetivo de longo prazo, 3, 5 anos. Trouxe para o objetivo de curto prazo, um ano. Agora eu vou quebrar em OKRs. Então, eu peguei um, ó. Para cada uma você deveria fazer isso. Eu peguei uma. Se você olhar aqui, objetivo de curto prazo, o um, acelerar o crescimento da receita aí, faturamento em 15%, né? Então eu peguei ele. Aí quando eu pego ele, eu vou lá e crio minhas OKRs, né? Que OKRs é isso, né? Objectives and Key Results. Alguns ainda utilizam muitas partes de objetivos Smart. A gente também usa isso daqui aqui. Já vou mostrar como, tá? Então vou criar minhas OKRs, ó. Então, ó. Para que eu possa acelerar o crescimento da receita, ó, objetivo: lançar e consolidar uma nova linha de produtos e serviços de alto valor. Eu poderia ter vários objetivos, e para cada objetivo eu ter os key results que eu quero alcançar. Então, eu poderia ter esse, por exemplo, poderia ter mais um, poderia ter outro, e assim é assim. Às vezes, para cada objetivo de longo prazo lá, eu vou criar duas, três OKRs. Entendeu? Mas aqui no caso eu criei uma. Então eu estou falando que para acelerar o crescimento, eu vou lançar e consolidar uma nova linha de produtos e serviços. Ó, lembra que o objetivo aqui, ó, aumentar o faturamento por novas ofertas e expansão de mercado, porque o objetivo final daqui a 3, 5 anos é estar em novos mercados e segmentos, expandir, né? Então estou só desdobrando. Então, uma das metas era acelerar. Para acelerar, eu fui e criei essa OKR. Então, nessa OKR está falando que eu vou lançar uma linha nova de produtos e serviços que vai posicionar a Apex como inovadora no mercado, que era um dos princípios que eu tinha colocado lá em cima, uma questão de inovação. E aí eu coloquei três key results aqui, ó. 1.1, lançar a solução X até o final do, opa, até o final do primeiro quadrante, né, do primeira
quarter aqui de 2025 com todas as funcionalidades chaves validadas por 5 clientes beta. Então aqui eu já estou definindo bem claro, percebe? Eu estou vindo para métricas, objetivos bem claros. Gerar 10 milhões de receitas de Apex, que é o novo produto, no primeiro ano fiscal. Atingir uma taxa de conversão de leads para vendas de 8% para blá blá blá. Então, eu detalhei esse lançamento deste produto. Pode ser que tenham outras ações para alcançar isso daqui. Essa aqui é um exemplo. E para este exemplo, eu criei 3 key results. Percebe? Então, longo prazo eu trouxe para curto prazo de um ano. Dentro desse um ano, eu falei, tá bom, como é que eu vou entregar isso? Aqui eu comecei a entrar na estratégia. Aqui eu comecei a definir o que nós vamos fazer. Percebe? Então, nós vamos lançar um produto novo. E para lançar esse produto novo, eu defini 3 indicadores. Próximo passo, tenho isso pronto. Agora eu vou para o quarto passo. Agora eu vou criar objetivos. Eu vou desdobrar isso por área. Então é basicamente assim, ó. Tá, se então eu preciso lançar, o que que a área de inovação precisa me entregar disso daqui? Qual que é o papel da área de inovação? Qual que é o papel da área de marketing? Qual que é o papel da área de RH? Qual que é o papel da área comercial? Tem diversas áreas e cada área tem um papel. Cada área entrega um pedaço. Pense em desdobramento mesmo, percebe? Então aqui, ó. Eu que tinha objetivos de longo prazo, detalhei aqui para um ano, em um ano eu queria as OKRs, comecei a criar metas e indicadores, e agora eu estou vindo aqui para a estratégia e falar, tá, como que eu desdobro isso por área? É isso que eu estou fazendo. Aí eu vou vir aqui no quarto. Então, ó, vou pegar a OKR, a KR aqui, ó, 1,2, é gerar 10 milhões. Lembra aqui, ó? Gerar 10 milhões. Eu estou pegando só essa. Você deveria fazer isso para tudo. Depois, no final, você vai ver como que fica o mapa, tá? É o mapa estratégico. Mas eu vou te mostrar aqui. Então, você deveria fazer isso para tudo. Então, para essa, vou desdobrar. Como que eu vou gerar 10 milhões? Então, a área comercial, o objetivo dela é capacitar 100% da equipe de vendas sênior de pré-vendas na solução. Então, é um novo produto, tem que treinar essa galera. Até esta data, resultando em um aumento de 20% no número de propostas qualificadas enviadas por vendedor até maio X. Então, eu estou usando a Smart. Para quem não conhece Smart, depois vocês procuram aí objetivos Smart. Ou um dia eu gravo até, a gente pode fazer uma sessão aqui falando de objetivos Smart. Então, o S é de specific, o M é de measurable e assim vai, né? Então, estou criando uma meta aqui, um objetivo bem smart para a área comercial. Aí eu estou pegando, por exemplo, a área de marketing, falar, a área de marketing gerar 500 leads qualificados para este novo produto, através de campanhas de marketing digital, eventos online e até blá blá blá. Aí eu vou detalhando, ó, R$ 50 por lead. Esse lead aqui tá caro, inclusive, né? Produto, P&D, pô, entregar as funcionalidades da fase 2. Então já tem uma fase um rodando, eles têm que entregar, né, incluindo a integração com CRM e dashboard customizados até 30 de setembro, tá, com 95% de aprovação dos testes de usuários. E a área financeira tem que garantir blá, 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 blá. Percebe? Então eu peguei um único objetivo e dividi no papel aqui da área, o que que a área entrega. Toda área existe porque ela tem um propósito. Se ela não entregar aquilo, a empresa não funciona. Então, cada um tem o seu papel. Eu desdobrei isso por área. E agora, olha o que que eu vou fazer no item 5. Ó, lembra de novo que eu estou agora já aqui nesse nível de estratégia. Eu peguei o objetivo de longo prazo, trouxe para curto, definimos indicadores e métricas, agora eu estou vindo aqui. Já comecei a detalhar isso por área, e agora eu vou descer mais ainda o nível. Por responsabilidade por posição, porque aí não fica aquela confusão. O problema é que muitas vezes, pessoal, cada área não sabe o que é realmente esperado desses detalhes. Aqui não é feito nesse nível de detalhe smart, igual a gente está usando aqui. Aí começa a confusão, porque as áreas não sabem. Aí fica, não, isso aqui é ele, não, ele que não fez isso, ele que não fez aquilo. Isso surgiu ontem, na mentoria de ontem. Eles trouxeram um papel que eu falei, olha, muito legal. Mas precisa entender realmente se esse papel é da área financeira ou se você vai pedir para o financeiro porque a área que deveria estar fazendo não está fazendo. E a mesma coisa, eu estava conversando com uma outra empresa essa semana também, e estava acontecendo a mesma coisa. Queria-se que uma pessoa de novos negócios, que um diretor de novos negócios, desse uma olhada na parte de suprimentos para entrar na parte de negociação, de redução. Olha isso, quanto tempo a pessoa vai despender para lá? E aqui, por mais que reduza 2, 3%, que isso seja 1 milhão, de repente, nos novos negócios, para trazer dezenas de milhões.
Então, por que que eu estou fazendo isso? É porque não tem ninguém para fazer, é temporário, ou porque realmente é o meu papel. Então, quando não está claro o que a área faz, tem confusão. E aí, depois que a área está clara, às vezes não está claro isso daqui, ó. É o por papel, por posição. Então, eu vim e detalhei. Ó, não tinha, eu peguei uma ação, ó, para cada ação deveria se fazer isso, ó. Objetivo, capacitar 100%, né? Tá aqui, ó, capacitar 100%. Aqui, ó. O objetivo era esse, não era? Então, agora da área comercial, eu peguei só a área comercial e detalhei. Então, dentro da área comercial, diretor, definir a estratégia de capacitação, metas, propostas, solução, aprovar os recursos, monitorar o progresso. Esse é o papel dele. Aí você cria aqui algumas métricas que você pode colocar, né? Aí, por exemplo, um gerente de vendas, né? Ah, não, aqui já é coordenar e garantir a participação da sua equipe nos treinamentos, acompanhar a aplicação no dia a dia, aqui já começa a descer um pouco o nível. Você pode definir lá as métricas para ele também. Se o nível de coordenador, né? O coordenador já desenvolve e aplica os módulos de treinamento, né? Então eles têm que ser preparados para eles aplicarem isso, né? Porque aí eles vão trazer já na linguagem deles, eu tenho que criar materiais. Esse é o papel do coordenador. E os analistas vão participar do treinamento. Percebe? Então eu dividi dentro da área comercial, cada posição que tem é por posição, não é por pessoa, porque a pessoa pode sair, mas a posição continua, para entregar esta parte aqui da área comercial. Percebe? E aí agora eu vou continuar descendo. Aí aqui a gente vai criar diversos indicadores de longo prazo, de OKR, de por posição, ó. Cada um desses níveis que a gente foi descendo, eu fui colocando indicadores, ó, margem líquida, aumentar índice de autonomia, índice de retenção, que era um dos objetivos. Lembra lá no início que era o objetivo baixar o turnover? Ó, aumentar a satisfação. Então eu trouxe todos os indicadores para cá. Para quê? Porque eu preciso ter isso daqui. Esses são os indicadores de gestão de resultado. É isso que vai me fazer, enquanto dono e empresário da empresa, eu vou acompanhar isso aqui. Esse é o meu papel. E aí ainda vou pegar isso. Eu vou mudar a ordem aqui, tá? Vou até mudar aqui agora, né? Aí eu pego tudo isso e transformo num dashboard. Poderia até ter deixado aqui o dashboard junto, né? Então, dos indicadores, eu criei os indicadores, vou pegar tudo isso e vou transformar no dashboard. E aí, por fim, vou colocar aqui, eu vou gerar um roadmap. Então, fica mais fácil de entender assim, né? Então, eu gerei um dashboard que é como eu sou empresário, vou fazer minha gestão, meu spa, meu tempo está aqui, vendo que recursos que estão pedindo, normalmente é um dashboard de uma página só, vou estar fazendo esse monitoramento por aqui. Aí vou criar os rituais lá que eu já falei para vocês numa outra reunião. Semanalmente, por exemplo, para este caso aqui, desculpa, esse caso comercial, semanalmente ali o diretor, talvez uma vez por mês, o diretor vai estar fazendo esse monitoramento. Gerente de vendas talvez seja semanal, o coordenador está no dia a dia ali treinando, percebe? E eu, tudo isso, ó, é só da área comercial. Então, eu, como empresário, dono da empresa, eu tenho todos esses indicadores que eu estou acompanhando, porque eu tenho um resultado para entregar para este ano. E ainda sugiro ir aqui no final criar um roadmap bem visual, passo a passo, mês a mês, com todas essas OKRs. Imagine você ter tudo que eu comentei. Objetivo geral dividido em OKRs. Vou ver aqui se eu abro um modelo, se eu achar aqui rápido, para vocês verem isso jogado numa, num roadmap, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, vou voltar aqui. E te mostrei que tem um objetivo de longo prazo, 3, 5 anos. Para eu chegar lá, eu preciso trazer para este ano, curto prazo, o que que eu entrego neste ano, tá? Para este ano, eu vou lá, criei OKRs e métricas para entregar isso daqui. Aí depois eu vim para a estratégia e comecei a desdobrar como cada área entregaria um pedaço disso. Como cada posição dentro da área vai entregar isso. Criei indicadores, criei dashboard. Isso é fazer gestão de resultados. Quando eu tenho isso pronto, eu começo a criar alguns rituais. E aí eu começo a tocar, aí eu vou para operação. Tudo isso pronto, ó, no final vai cair para operação. Aí aqui embaixo, tá? Desse modelo. Então, vou voltar aqui, pessoal, só para vocês verem o desenho. Pode ser aqui mesmo. Um desenho como ficou no final, né? Esse, por exemplo, é o próprio mapa estratégico da Iluminata. É exatamente isso. Tinha objetivo de longo prazo, isso já é de alguns anos atrás, tá? Todo ano a gente atualiza isso. Tinha um mapa estratégico lá atrás. No meu caso, além de tudo que eu mostrei para vocês, eu usei um pouco de Balance Scorecard. Então, ó, este pilar aqui é só coisas financeiras. Aqui, ó, é cliente. Tudo cliente.
e aqui é a parte interna. Às vezes, tem empresas que a gente começa pelo cliente. Por exemplo, lembra quando eu falei de posicionamento estratégico aqui na identidade? Se o meu posicionamento é tipo Disney, que é foco no cliente, eu vou começar com o cliente, depois é que eu vou desdobrar o resto. Percebe? Se o meu foco aqui está em operação, eu vou começar de outras formas. Então, depende um pouco. Estou falando na teoria, na prática a gente vai ajustando com o tempo, né? Então foi isso. A gente tinha metas financeiras e esses objetivos de longo prazo que é o que estão aqui, não são só objetivos financeiros, pode ser objetivo de branding, de marca, de posicionamento, né? O próprio exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, objetivo de longo prazo. Era expandir para novos mercados, né? Ó, aqui era o cenário atual, tal, o que estava acontecendo. Basicamente, um CEO atolado precisava liberar. Então, o objetivo de longo prazo, ó, ampliar novos mercados, novos segmentos, trazer uma cultura mais autônoma, uma gestão mais inovadora. Lembra disso? Então, objetivo de longo prazo. Aí eu quebrei aqui, a gente quebrou em OKRs. E para cada OKR, a gente começou a criar os objetivos. Aí eu desdobro isso que vai passar pelo cliente. Eu vou detalhar esses objetivos, como é que isso chega no cliente, como que é a experiência do cliente, né? E no final eu trago para a parte interna, de processos, procedimentos. Então, é uma forma um pouquinho diferente da que está no Word, mas é para vocês verem. Olha que legal. Isso dá trabalho de fazer, gente? Dá, principalmente o primeiro ano, dá trabalho. Aí, o primeiro ano, quando você faz isso, depois os outros anos vai ficando mais fácil. E esse modelo vai ficando mais enxuto, vai ficando mais reservado, entendeu? Mais objetivo, mais específico. Aí tem parte disso daqui que começa a virar gestão de projetos, tá lá na gestão de projetos, não está aqui. Mas olha que legal, imagine você imprimir isso e deixar na sua empresa. Aí, ó, você tem uma pessoa lá, aqui, por exemplo, essa parte interna, cada caixinha dessas pode estar por área. Então, esse pedacinho, as amarelas é da área financeira, as verdes é de sei lá de que área. Então, você vê as relações, as interações entre eles. Além disso, você consegue ver nitidamente o papel quase que da pessoa dentro da posição. Cara, dentro daquela caixinha ali, eu tô vendo que se eu fizer isso, quem eu vou impactar. Por exemplo, se essa ação aconteceu, ela impacta essa e ela impacta essa. Se essa ação acontecer, ela impacta essa acontecer, ela impacta essa. Ou seja, se eu não fizer essa ação aqui, essa daqui já não vai ser cumprida. Se essa não for ser cumprida, eu tenho impacto direto nessa tua OKR. Percebe? E aí a gente começa a fazer gestão de resultados, à medida que a gente vai rodando isso daqui. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é um exemplo, tá? Vou resumir novamente, eu gosto de trazer sempre essas visões resumidas. Então, basicamente, o que eu fiz hoje foi falar um pouco de mapa estratégico. Comecei primeiro por uma estratégia de objetivos de longo prazo, depois eu desci para objetivos de curto prazo, 3, 5 anos aqui em cima, aqui um ano. Criamos indicadores e métricas, definimos quais eram as OKRs que entregariam isso. Uma vez isso feito, a gente começou a vir para a estratégia por área, o que que cada área entrega dentro de cada OKR e o como qual que é o papel de cada posição. E aí você pode pegar depois dentro da posição e distribuir isso para as pessoas que estão nela. Então você tem três coordenadores, cada coordenador vai ficar com um pedaço daquela posição. Percebe? Então é justamente isso. Se cada um fizer a sua parte, as partes de cima vão ficar sendo montadas, né? Olha aqui, por exemplo, eu vou vir de baixo para cima, tá? Então aqui eu tinha criado um roadmap, né? E aqui são os indicadores que eu vou estar fazendo eu, enquanto empresário, fazendo gestão da minha empresa. Agora pensa aqui, ó, eu tenho um coordenador dele que ele precisa dar treinamento. Então, se eu tenho três coordenadores, esses treinamentos vão ser divididos entre eles. Se todos os coordenadores derem os treinamentos para todos os seus funcionários que estão lá, a métrica do gerente vai ser atendida, a métrica do diretor vai ser atendida, percebe? Quando esta métrica aqui deste objetivo da área comercial de capacitar 100% for atendida, ó, uma das OKRs que era capacitar 10 milhões. Uma das ações delas eram essa área comercial. Então, a área comercial atendeu e entregou parte dessa ação, desse OKR. Se as outras áreas fizerem o mesmo, esta que é a KR aqui vai ser entregue. Aí, se isso for entregue, ó, das três OKRs que eu tinha, esta foi entregue. Percebe?
E assim vai indo. Então, se todas vão sendo entregues, eu vou subir aqui e vou entregar o foco deste ano aqui, do curto prazo. E se esse foco desse ano for entregue, eu entreguei a fatia do bolo deste ano. O ano que vem eu pego a próxima fatia, depois eu pego a próxima fatia. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E no final, ainda mostrei aqui para você um resumo, um mapa estratégico bem antigo que a gente usava na Iluminata. Depois isso aqui já foi mudando muito. Isso aqui eram simulações que a gente fazia, mas para você ver visualmente esse desdobramento. Aqui eu ainda usei um pouco o Imbalance Scorecard, separando ali um pouco, né, na área de financeira, aqui no interno, na área financeira não, de termos financeiros. Depois eu vim para a parte interna que poderia estar por cores, enfim. E era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado. Eu deixo sempre aí o meu contato. Aqui estão os meus contatos para quem, se você ainda não me segue, você seguir. Toda a semana tem mentoria comigo, é uma cortesia mesmo, é um presente que eu dedico um tempo do meu tempo, né? Uma hora do meu tempo. Eu dedico um tempo para preparar esse material, eu dedico esse tempo e depois mais um tempo para responder perguntas, mas é a forma de ir direto ao ponto de realmente poder ajudar você que é empresário e está passando por situações aí do ponto A para o ponto B, tá bom? Deixa suas dúvidas aqui, pode me procurar nas redes sociais, pode procurar o meu contato, pode me procurar aqui diretamente, me manda qual que é a sua dúvida, para eu poder te ajudar. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado. Pega os vídeos das outras aulas anteriores, vai me acompanhando, porque toda semana eu trago coisas assim bem práticas, óbvias, objetivas para vocês usarem no dia a dia, tá bom?